Olá, eu sou o Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefilo. No vídeo de hoje eu falo das chances em 3 categorias: melhor animação longa, melhor documentário longa e melhor filme internacional. Para isso eu assisti os 5 filmes indicados, os 5 em cada categoria, para que eu pudesse dar aqui um palpite mais certeiro em cada uma delas. Vamos começar os indicados ao Oscar de melhor animação longa: Divertidamente 2, Flow, Memórias de um Caracol, Robô Selvagem, Wallace e Gromit: A Vingança. Todas essas 5 animações têm seus méritos, suas técnicas e seriam de uma forma ou outra merecedores desse Oscar. Divertidamente 2 foi o maior sucesso de 2024, mas eu acho que em termos de narrativa o filme não conseguiu chegar no mesmo patamar do primeiro filme. Então é uma excelente indicação, mas acho que não ganha. Memórias de um Caracol é uma animação em stop motion, tem uma narrativa bizarra, é um filme super interessante, mas eu acho que ele não ganhou nenhum prêmio precursor e também não teve um impacto tanto quanto outros filmes dessa corrida do Oscar. Wallace e Gromit: A Vingança é mais um filme da saga Wallace e Gromit, que já ganhou o Oscar 20 anos atrás, e o diretor Nick Park, quando trabalha nessa saga, nessa franquia, eu acho que ele se sai muito bem. Esse novo Wallace e Gromit é muito divertido, é muito bem feito e tem uma sequência final espetacular. O filme ganhou o BAFTA no último domingo, dia 16 de fevereiro, mas eu não acho que é o suficiente para conseguir mudar a corrida, que por enquanto está entre 2 filmes. A corrida está entre Flow e a animação da DreamWorks, Robô Selvagem. São os únicos 2 filmes nesses 5 indicados que receberam outras indicações no Oscar 2025. Flow está indicado a melhor filme internacional, representando a Letônia, e Robô Selvagem está indicado a melhor som e melhor trilha. No Globo de Ouro, quem venceu foi Flow, mas dentro dos prêmios precursores, um dos principais é o Annie Awards, que premia exclusivamente filmes em animação. Robô Selvagem, por exemplo, venceu em 8 categorias, incluindo melhor filme e melhor direção. Ou seja, é um bom precursor aí para falar o que a indústria está achando sobre esse filme. Já Flow ganhou o melhor filme independente, então também tem um pouco de força. Porém, ainda para ajudar a campanha de Robô Selvagem, o filme venceu na categoria de melhor animação no Sindicato dos Produtores, o PGA. Ou seja, 2 prêmios de indústria muito expressivos, muito precursores, fazem com que Robô Selvagem seja considerado aí o favorito. Então meu voto vai para essa belíssima animação que é Robô Selvagem, que ficou em número 6 no meu top 10 de 2024. Agora vamos aos indicados ao melhor documentário longa: Diários de Caixa Preta, No Other Land, Porcelain War, Sugar Cane, Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Eu tive a oportunidade de assistir 4 dos 5 indicados ao Oscar no IDFA, que é o Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, um dos maiores festivais de documentário do mundo. Vou falar um pouquinho sobre cada documentário aqui, pois realmente é uma categoria que eu acho fascinante. Diário de Caixa Preta é um filme muito forte que conta a história da luta de uma jornalista japonesa, que também é diretora do filme, enquanto ela quer provar que foi abusada por um grande nome do jornalismo japonês. Ou seja, é uma jornada quase impossível contra o patriarcado japonês, e realmente é um documentário fenomenal. Super indico vocês assistirem. Trilha Sonora para um Golpe de Estado é o documentário mais estilizado, mais bem editado entre os 5 indicados. O filme é uma verdadeira colcha de retalhos que mistura thriller, jazz e a independência do Congo, da Bélgica. O filme narra os eventos que levaram ao assassinato de Patrice Lumumba, o então presidente do Congo, logo depois da sua independência, um plano perpetuado pelos Estados Unidos para impedir o avanço do comunismo no continente africano, que acabou usando nomes expoentes do jazz americano para isso. Um filme monumental. Sugar Cane discorre sobre o trauma geracional sofrido por uma comunidade indígena no Canadá, onde diversos indígenas foram catequizados e colocados numa instituição católica, porém sofreram abusos e inclusive assassinatos. É um documentário fortíssimo, um dos meus filmes favoritos de 2024, que realmente retrata os horrores perpetuados pela Igreja Católica. E por fim, a jornada do IDFA terminou com No Other Land, que é um dos melhores filmes de 2024. O filme narra as injustiças sofridas através de anos por uma comunidade palestina que é removida à força de suas casas pelo exército israelense. O filme é dirigido por um coletivo de diretores, parte israelense, parte palestino, e 2 dos 4 diretores estavam presentes no IDFA, e eu tive o privilégio de assistir uma palestra com os 2 rapazes, que realmente retrataram como foi difícil fazer esse filme, como era difícil fazer com que houvesse essa amizade entre um israelense e um palestino,
e por que esses dois rapazes se juntaram pelo bem comum de retratar as suas injustiças. É para mim um testemunho do poder do cinema e é um super filme. O único que eu assisti fora do festival foi o documentário ucraniano Porcelain War, que retrata um grupo de artistas que, mesmo durante a guerra da Ucrânia, permanece otimista e resiliente em continuar fazendo sua arte. Um filme belíssimo e muito comovente. Os prêmios precursores do documentário ficaram um pouco espalhados. No sindicato dos produtores, o filme vencedor do melhor documentário foi Superman: The Christopher Reeve Story, que nem está indicado na categoria. Um outro prêmio precursor é o Cinema Eye Honors, que premia exclusivamente documentários. No Other Land ganhou de melhor filme e melhor direção. Já, por exemplo, Trilha para um Golpe de Estado ganhou um merecidíssimo prêmio de melhor edição. Realmente é um filme muito bem editado. Já no Sindicato dos Diretores, outro título que venceu lá foi Porcelain War. Porém, os cineastas de No Other Land nem sequer estavam elegíveis para competir. Eu vou manter meu voto em No Other Land, mas se houver uma surpresa, pode ser que Porcelain War venha ganhar. E por fim, vamos aos indicados de melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui, representando o Brasil. Emília Pérez, representando França. Flow, representando Letônia. Garota da Agulha, representando Dinamarca. E A Semente do Fruto Sagrado, representando a Alemanha. A seleção de filmes internacionais do ano está excelente, tirando Emília Pérez. E eu fico muito feliz que dentre esses 5 indicados, o meu favorito é Ainda Estou Aqui. Sim, eu sei, pode soar tendencioso, mas pra mim, de fato, é o melhor entre esses 5 filmes. A campanha da Sony Picture Classics, aliadas às controvérsias de Emília Pérez, posicionam Ainda Estou Aqui ao favoritismo nessa categoria. Houve uma mudança depois das controvérsias, até então Emília Pérez estava em primeiro lugar nas casas de apostas, mas depois que as controvérsias com o diretor Jacques Audiard, com a atriz Carla Sofia Gascon, o filme foi perdendo posição e acabou indo parar em terceiro lugar nas casas de apostas, e o Brasil acabou subindo. É a primeira vez na história que 2 filmes indicados à categoria de melhor filme internacional repetem indicações a melhor filme. Ainda Estou Aqui e Emília Pérez. Por exemplo, ano passado tínhamos filmes internacionais indicados na categoria de melhor filme, porém o único que repetiu indicação nas duas foi A Zona de Interesse. Anatomia de uma Queda, que é um filme falado parcialmente em francês, não foi a seleção oficial da França, no caso foi O Sabor da Vida, então não é a mesma situação que temos esse ano. Muitos estavam preocupados que Emília Pérez ganhou o Critics' Choice Awards e também o BAFTA. Porém, os votos do Critics' Choice aconteceram bem antes de toda a controvérsia com Carla Sofia Gascon. E os votos do BAFTA aconteceram no meio dessa controvérsia. Ou seja, parte dos votantes poderiam já ter feito os seus votos, o que justifica Emília Pérez ter ganho, ou de uma certa forma os votantes europeus não dão muita importância a essas controvérsias que aconteceram com Carla e o Jacques Audiard. Ainda Estou Aqui está em número 1 nas casas de apostas, porém se houver uma divisão de votos entre Ainda Estou Aqui e Emília Pérez, eu acredito que o único que possa subir é A Semente do Fruto Sagrado. Para mim, Ainda Estou Aqui e A Semente do Fruto Sagrado são os melhores filmes dessa categoria, e de uma certa forma eles têm uma temática similar, né? Pois afinal de contas, ambos retratam injustiças perpetuadas por governos autocráticos. Então meu voto fica para Ainda Estou Aqui. Então um recap de hoje. Melhor animação longa, Robô Selvagem. Melhor documentário longa, No Other Land. E melhor filme internacional, Ainda Estou Aqui, para o Brasil. Se curtiram esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo e até a próxima análise.